Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Raifran. E na aula de hoje vamos ver um conteúdo super legal que você já viu com certeza em algum momento, que é sobre poliedros, tá bom? Uma parte de geometria bem interessante que você vai aprender alguns conceitos e é bem utilizado, tá bom? Lá no ensino médio também, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com o seguinte, né? Quero saber de vocês o seguinte, observe essas formas geométricas. Eu queria saber se vocês conseguem notar alguma característica em comum. Nós temos três aí. Uma que parece uma caixa, né, como se fosse um cubozinho, outro que é um paralelepípedo e uma pirâmide. Você consegue ver aí alguma característica em comum? Tá ok? Dá esse tempinho aí para ver se você chegou em algumas conclusões bem parecidas com o nosso coleguinha aí, que fala o seguinte, eles possuem um certo volume, né? A gente pode falar que todos têm lados, né? Apresentam nas interseções dos lados algumas pontas, né? E também, né, que esses pontos que mencionamos, nós conseguimos relacionar com poliedros. E isso nós vamos aprimorar a seguir. Então, essas características incomuns, a gente pode trabalhar nesse conteúdo, né? Aqui tem a parte prática. Agora vamos para a definição matemática, né? Mas a gente não poderia falar antes o que significa geometria, tá? A palavra geometria é composta por duas partes. Geo vem de terra e metria vem de medidas. Ou seja, ela significa medidas de terra, né? Aqui a gente está falando da geometria espacial, que trabalha com um certo volume. E a gente pode dividir em dois grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Dependendo do livro, ele vai falar que são aqueles poliedros que rolam ou que não rolam, né? Aqui a gente vai focar com os poliedros, tá ok? Então você já sabe que é geometria, que são as medidas que nós temos na Terra. Vamos falar sobre sólido geométrico. Ao procurar a palavra sólido no dicionário, encontramos vários significados. E um deles é o quê? É um corpo não oco, ou seja, maciço, né? E geometria sólido é uma figura tridimensional, não esqueça, né? Porque possui três dimensões. A gente vai trabalhar com comprimento, largura e altura. Veja esse bloco retangular. Ele tem um certo comprimento, uma certa largura, uma certa altura. Ou seja, eu estou trabalhando com sólido geométrico. Ou como esse cubo, né? Que tem todas as faces iguais, todos os lados iguais, ou seja, comprimento, largura e altura. Um exemplo bem prático que eu gosto de falar para meus alunos, né? Quando você vai no cinema e vai assistir um filme em 3D, quando você coloca o óculos, é como se ele tivesse um certo volume, né? Por isso que a gente fala que é 3D, três dimensões. Então, quando eu falo, no caso de figuras tridimensionais, não esqueça. Na geometria, eu estou trabalhando com sólido geométrico, tá bom? Esse é o nosso primeiro conceito. Tirando isso, né? Vamos ter que falar aqui da definição de poliedros, que é bem tranquila, né? Poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos, né? Aqui nós temos uma pirâmide de base triangular. Você percebe que todas as faces são triangulares, ou seja, as faces são formadas por polígonos, né? Eu posso falar no caso de um cubo. O nome correto seria hexaedro, ele tem 6 faces, né? E você percebe que todas as faces são quadriláteras, então por isso que ele é poliedro. Ou, se você conseguir contar, o nome dele é dodecaedro, ele tem 12 faces. E todas as faces são pentagonais. Como ele tem essas faces poligonais, eu digo que são poliedros, tá ok? Então essa é a definição inicial de poliedros. O que a gente precisa lembrar também? Dos elementos, pessoal, e são bem tranquilos. Você já viu falar com certeza. O primeiro elemento é a face, né, conhecido como lado, né? Então, quantas faces tem o poliedro? É isso que geralmente vamos observar, ou seja, quantos lados, né? Outro ponto importante são os vértices, né? Quando você tem várias arestas, perdão, você vai perceber que vai ter algumas quinazinhas. Essas quinas são os vértices. Aí eu coloquei somente 3, mas você pode contar que existe uma certa quantidade exata. Ou quando você tem várias faces, você vai formar arestas, né? Que nesse desenho é como se fosse essas linhas, né? Que a gente pode fazer essa projeção, tá ok? Então são 3 elementos, não esqueça. Face, vértice e aresta. Tranquilo aí? Então, a gente precisa colocar um exemplo para ver se você entendeu bem esse conteúdo, né? Coloquei aqui um exemplo bem tranquilo, né? Que é como se fosse o elemento de certo cubo, como se fosse um dado.
né? Aí se eu perguntasse para vocês o seguinte, né? Quantas faces tem esse dado, né? Lembre que as faces são todos os lados. Você tem que contar de cima, de baixo, de um lado do outro. E se você pensou em casa que são 6, está certo. Então ele tem 6 lados, né? Um em cima, um embaixo e 4 laterais, um total de 6 faces. Após outra pergunta, né? Quantos vértices, né? Quantos vértices nós vamos ter aí? Você pode ver quantas quinas, quantas pontas, né? Pode ter 1, 2, 3. Se você contar direitinho, né? Vamos ter 8. 4 em cima e 4 embaixo. Se você sabe o número de faces, de vértices, você vai ver um conteúdo chamado de relação de Euler, você vai saber automaticamente da aresta, né? Professor, né? O que são arestas, né? São as interseções das faces, né? 1, 2, 3, 4, até chegar no número 12. Quantos, professor? São 12. Porque são 4 em cima, 4 no meio e 4 embaixo. Então, esses elementos a gente precisa que você saiba, numa certa prova, numa certa observação. Então, são esses 3 elementos dos poliedros. Tá ok? Tranquilo aí com o nosso exemplo? Então, vamos prosseguir, né? Uma coisa importante, gente, é a nomenclatura dos poliedros, né? Os nomes dos poliedros dependem do número de faces, né? Então, você vai contar quantas faces tem esse poliedro e, de acordo com a quantidade, vai ter o certo nome. Tetraedro. Tetra vem de 4, 4 faces. Pentaedro. Penta vem de 5, né? Hexaedro vem de 6. Heptaedro vem de 7. Octoedro, de 8, 8 faces. Decaedro, né, vem de 10. Icosaedro, bem clássico da matemática, vem de 20 faces. Então, dependendo do número de faces, você vai ter um nome específico, tá ok? Porque é assim, gente, poli vem de vários e edro vem de faces, ou seja, é no caso uma forma geométrica que tem várias faces, tá ok? Tranquilo, né, gente? Tirando isso, a gente vai especificar 2 tipos hoje. O primeiro que eu quero falar para vocês são os prismas, né? O prisma é uma figura geométrica espacial que possui 2 bases iguais, que também são polígonos, e com as faces laterais formadas de retângulos. Não esqueça disso. Vou ler novamente. Eles são formados, no caso, por 2 bases paralelas iguais, e as faces laterais são retângulos, né? O nome dado do prisma depende dos polígonos de sua base, né? Aqui nós temos 2 prismas. O da esquerda, o primeiro, ele é um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque a base dele tem 6 lados, e 6 vem de hexa. Então, por isso que o nome é prisma de base hexagonal. Professor, e o segundo? Ele é um prisma de base triangular. Por que prisma? Se você olhar direitinho, as bases, né, são paralelas e tem o mesmo formato, que é o triângulo, e as faces laterais, gente, lembra que são retangulares. Esses 2 pontos são as características que são prismas, tá ok? Então, prismas, lembrando, as faces são sempre retangulares, as laterais. E aqui a gente vai colocar alguns tipos de prismas, né? Lembrando que o nome depende da base. E aqui eu tenho 3 exemplos para vocês, né? Nós temos o primeiro, que é o prisma de base quadrangular. Quadrangular, a gente vem de 4 lados. Então você percebe aí que você pode chamar ele de outro modo, né? Prisma de base quadrangular ou hexaedro, porque ele tem 6 faces. Mas como é que é prisma? Então, novamente, tudo depende da base. Olha aqui o nosso segundo. Prisma de base triangular, porque as bases que são paralelas, nesse caso, são triangulares. E por fim, prisma de base hexagonal, porque a base tem 6 lados. Ok? Se você entender isso aí, você vai entender com certeza sobre pirâmide, que é outro ponto que a gente vai estudar hoje, né? Na pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. E a base pode ser um triângulo ou não, tá? Não é obrigatório, né? O nome das pirâmides depende do polígono de suas bases, parecido com os prismas, né? Aqui nós temos 2 pirâmides. Para saber o nome dela, você precisa olhar a base. Você percebe que as faces laterais todas são triangulares. Eu gosto de falar que geralmente tem uma pontinha bem específica. Mas a definição matemática de pirâmide é porque as faces laterais são triangulares e a base vai variar de acordo com o lado. Tá ok? Então, falei sobre pirâmides, tenho que falar dos tipos de pirâmides, né? Lembrando que o nome depende da base. Olha aqui. Esse primeiro, né, temos a pirâmide de base pentagonal.
pentagonal vem de 5 lados, ou seja, você percebe que na base eu tenho um polígono de 5 lados, por isso tem esse nome. Já o segundo é uma pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular, porque a base, no caso, pessoal, aí possui 4 lados. Então, pessoal, o nosso último exemplo é a pirâmide triangular. Olha que a base dela é, no caso, um triângulo. Professor, posso chamar ele de tetraedro, que tem 4 faces? Pode. Mas como as faces laterais são triangulares e como a base posso variar, dependendo do polígono, isso aí, no caso, é uma pirâmide. Tá ok? São 2 grupos que nós vimos hoje. Prismas e pirâmides. Tranquilo? Já que a gente viu esses conceitos, vamos fazer aqui exemplos, algumas atividades para ver se você entendeu mesmo esse conteúdo. Tá bom? Aí eu faço a primeira pergunta. Qual é o nome desse poliedro, né? Lembrando que nós temos 2 formas, que é o prisma e o triângulo, mas nada te impede de você falar de acordo com aquela tabela anterior. Na nossa atividade número 1, observe aí o nosso poliedro. Eu faço a primeira pergunta. Qual o nome desse poliedro? Então, para que você resolva isso, você tem que contar a quantidade de faces. Ou você olhar uma das 2 formas que nós trabalhamos hoje. Ou é um prisma ou uma pirâmide. E quem responder que é uma pirâmide de base triangular, acertou. Professor, a gente percebe que as faces laterais são triangulares e a base é um triângulo, por isso que é triângulo de base triangular. A minha segunda pergunta é o seguinte: qual é o polígono que forma suas faces da pirâmide? Nesse caso específico, tá bom? Você percebe o quê? Que todas as faces têm uma forma o quê, pessoal? De triângulos, né? Mas não é obrigatório que a base seja triangular, mas as faces laterais, sim, do triângulo. Desculpa, da pirâmide. A minha terceira pergunta é o seguinte, né? Algo bem clássico. Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas? Então, para cada definição, você vai colocar uma certa quantidade. Então, vamos lá. Se você olhar direitinho, ele tem 4 vértices. Ou seja, existe 4 pontinhas. Em cima 1 e 3 embaixo. 1 mais 3, 4. Se eu perguntasse quantas faces, quantas arestas, né? Então, quando eu falo faces, é quantos lados. E quantas arestas são essas interseções das faces. Então, aí você vai ver que tem 4 faces. Então, eu posso chamar ele também de tetraedro. Para fechar aqui, nós temos 6 arestas. Se você olhar direitinho a imagem, ele vai ter 6 linhazinhas, tá bom? Então, vamos para o desafio final. Né? Qual o nome desse poliedro? Se você olhar direitinho, né, nós vemos que é um prisma de base triangular, porque as bases são paralelas e as faces laterais são retangulares. Aí eu faria outra pergunta. Pessoal, qual o polígono que forma essas faces desse prisma, né? Por definição, nós sabemos que as faces são laterais formadas por retângulos, ok? Não esqueça disso. As faces laterais são retangulares. A parte das bases, ok, sem nenhum problema. Já a minha última pergunta, para a gente fechar praticamente nosso slide, é o quê? Qual a quantidade de vértices, face e aresta? Então, você observando cada um desses elementos, você vai chegar que ele tem 6 vértices. Se você olhar direitinho, teremos 6 pontas, 3 em cima e 3 embaixo. Já teremos 5 faces, nós podemos chamar até de pentaedro, né? Você vê que tem a face de cima, a de baixo e temos 3 laterais. E para fechar aqui, nós temos 9 arestas. Você pode contar que vamos ter 3 linhazinhas em cima, 3 no meio e 3 embaixo. Então, depois disso, a gente fecha a nossa aula, tá ok? Fazendo um resumo nas palavras-chave que são a geometria, nós temos alguns sólidos geométricos, os poliedros, que dependendo da formação, você tem alguns nomes específicos, né? E focamos em 2, que são os prismas, com faces laterais retangulares, e as pirâmides, que têm faces triangulares, tá ok? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.